janelas. A gente comprou a janela da finestra, compramos só duas. Ela é tanto de abrir quanto maxiar. Com abrir que eu falo é correr, né? Ela é deslizante, duas portinhas deslizantes e é maxiar também. A gente optou em aquela que é reta em cima, lateral, e tem as bordinhas arredondadas embaixo. A gente acha um desenho bonitinho. Segue aí como é que a gente fez os cortes dela. Lembrando que para fazer a marcação dessa janela a gente usou a moldura, né? Ela vem com uma moldurinha. Então a gente usou a moldura para fazer o desenho. Nivelamos, pegamos medida. Foi bem assim detalhadinho, né? Todo mundo que faz isso, que já instalou isso, sabe que você tem que tomar muito cuidado para não deixar ela torta. Porque não tem coisa mais feia que uma motorhome, uma janela assim tortinha, né? Não tem muito o que fazer, porque as vans, geralmente a traseira é um pouco mais inclinada para cima. Mas você olha a lataria, tem o desenho da lataria, você tem que acompanhar o desenho da lataria, né? Então deixa ela nivelada com a lataria. Outro detalhe, todos os cortes em lata que foram feitos, que vão ser feitos, que vocês vão fazer, não esqueça, depois que tirar a rebarbinha, pintem. Precisa pintar a lata, não pode deixar a lata exposta, tá? É muito importante isso. Segue aí. Voltando aqui para falar sobre uma coisa. Gente, eu vejo algumas pessoas montando motorhome, que não tem muita experiência com ferramenta, retirando a guarda de proteção da lixadeira. Pelo amor de Deus, nunca, jamais, nunca façam isso. Aquilo ali já diz, é a proteção, é a tua proteção, não é a proteção da máquina. Aquilo ali não é para proteger a máquina de nada, aquilo ali é para proteger você. Seu dedo, sua mão, sua cara, sabe, seu rosto, seu olho. Não tire a proteção do disco. Se aquele disco, do jeito que eu estava cortando ali, ele quebrasse, desse um tranco e ele quebrasse, ele sem a proteção, ele poderia vir na minha cara. Poderia não. Ele vem, ele parece que mira. A proteção, ele bate na proteção e vai para o outro lado. Sem a proteção, ele vem diretamente no seu rosto. Tá? Então nunca, jamais, nunca tire a proteção da lixadeira e nunca trabalhe sem óculos de proteção, porque um cisco no olho é a coisa mais séria que existe. Ele pode cravar, a gente chama de cravar o cisco no olho. Ele vem muito incandescente, ele entra naquela primeira pelinha do olho e crava, não tem quem tira, você só tira no hospital. Você tem que procurar uma clínica de olhos para ele poder tirar aquilo. E você já viu maquininha de dentista? É a mesma coisa, só que de um tamanho diferente. Ele pinga um colírio anestésico, você apoia seu rosto lá, você fica meio que preso, com o olho aberto, e ele vem com aquela maquininha, você sente até teu olho balançar assim para ele tirar, porque ele tem que limpar todo em volta o resíduo de ferro, para não enferrujar no seu olho e você ter uma inflamação, uma infecção e se agravar a sua vista, ter sério risco da sua vida. Não estou falando isso para assustar, estou falando isso para alertar. Não trabalhe sem óculos de proteção e nunca tire a guarda de proteção da lixadeira, ok? Ah, mas é difícil cortar. Dê um jeito de você se virar a mão e ir para o outro lado, mas não tire a proteção. Ah, eu não consigo trabalhar
com a proteção. Vá cortar com a tico-tico, mas não trabalhe com a lixadeira sem proteção, beleza? Isso é para vocês, tá? O bem de vocês mesmo. Você viu que nós estamos tirando esse reforço, né? Na verdade, ele não é assim um reforço estrutural, ele é um reforço para a chapa não balançar muito, não balançar ali, não fazer barulho. Porque numa van comum ali seria uma vidraça, seria vidro. Então não é estrutural. Se fosse estrutural não iria vidro ali, né? Uma janela de vidro. Então aquilo ali é para tirar o barulho, né? O balanço dessa chapa, que uma chapa em balanço, ela vem a cortar, a danificar. Em algum ponto ela vai estourar. Então por isso que tem aquela proteção. Eu tirei, mas depois eu coloquei um outro reforço que vocês vão ver mais no final do vídeo, beleza? Segue aí. Aqui a janela, a gente já tem que tomar um certo cuidado para deixar mais bonitinho, né? Mas, de novo, eu não me preocupei muito com beleza, mas sim com impermeabilização, fixação. Então, se você olhar a minha motorhome assim de longe, parece que está perfeito, mas olhando de perto, está um pouco grosseiro. É porque, mais uma vez, eu optei em colocar excesso e realmente ter certeza de que eu tampei tudo, que não vai ter vazamento, do que beleza. Mas ficou bonitinho, ficou bom. Essa aqui foi uma opção que na verdade foi uma ideia, né? A gente tinha essas fitas que eu ia usar para prender as baterias e a gente usou para prender a janela. Coloquei uma tábua, uma madeira pro lado de fora, né? Porque as janelas são colocadas de fora para dentro. Então eu coloquei uma tábua, prendi essa fita e prendi na estrutura do outro lado e catraquei aqui um pouco, eu fiz a catraca lá da cinta, né? E ela puxou para dentro, espremeu bem, e, inclusive sobrou muito PU para dentro, eu pus muito PU 50 ali, coloquei muito PU.
Então ela criou toda uma borda. Pena que eu não tirei uma foto de perto. Mas pro lado de dentro ela vazou, virou um caroço, tanto que eu não usei aquele acabamento, né? Aquela borda de acabamento, que não ia entrar. Porque ficou aquele bolotão de PU de fora a fora. Criou ficou uma borda mesmo de PU. Eu falei, olha, não vou nem me preocupar. Eu dei uma alisada, né? Uma esparramada melhor e deixei do jeito que estava. Por quê? Ali ia ter manta, ia ter acabamento, a madeira da parede, e isso ia sumir tudo. Então eu falei, então é a velha história. É melhor garantir que não tenha vazamento do que deixar uma coisa bonitinha, principalmente num lugar onde não vai ter acesso, que ninguém vai ver. Vai ficar perdido lá atrás. Então eu falei, deixa esse excesso aí. Inclusive até coloquei um pouquinho mais. O que sobrou do PU eu coloquei. Então essa é uma ideia, ó. Porque as pessoas ficam comprando um monte de sargento para prender essas janelas, né? Eu vejo gente comprando um monte de sargento para prender janela. Eu atravessei uma madeirinha de lado a lado, amarrei a fitinha de catraca, passei do outro lado, catraquei, ela espremeu a janela contra a parede. Beleza? Olha o reforço que eu falei. Essa madeira, esse quadro, né, da janela, o quadro de madeira, atrás dele eu fiz o desenho da lata, né? Ela é meia curvada, então eu fiz o desenho na madeira. Eu encostei na lataria. Aí eu peguei esse suporte de ferro, de cantoneira, eu prendi tanto na estrutura, a estrutura mesmo, estrutural mesmo do furgão, de baixo e de cima. Aí eu comprimi essa madeira contra a lata, enchi de PU, né, a madeira, espremi ela contra a chapa e parafusei essa madeira nessa barra estrutural aí que eu fiz. Então, tá muito resistente. Ficou muito bom, ficou muito resistente. Tem uma de cada lado, tá vendo? Eu coloquei parafuso brocante na estrutura, tá? Em cima e embaixo. Ficou perfeito, ficou muito bom, ficou muito bom. Então, eu tirei aquele reforço da lata, né, para não balançar a lata, mas eu criei de novo um reforço. Eu estruturei novamente essa lata, né, essa chapa, para ela não balançar, porque uma que ia ter janela também, tem que ter uma certa firmeza ali, né, que a gente vai abrir janela, empurrar para fora, e também tem o blackout, tela mosquiteiro, e precisa ter um reforço. Sem contar que nós talvez a gente possa dormir de travessado, vamos dizer assim, eu posso bater o pé nessa parede aí, então tem que ser um negócio meio reforçado. E aproveitando sobras de PU, tá vendo que tem um espaço ali onde eu tô passando o PU? Esse espaço aí eu preenchi tudo com PU que sobrou. Todo o resto de PU que sobrava, eu fui preenchendo essa lata aí para ela não movimentar mesmo. E tava sobrando mesmo o PU ia jogar fora. Para jogar fora eu faço o reforço ali, beleza? Ó, esse é o resultado final da estrutura, tá vendo? O reforço da estrutura. As paredes foi bem parafusado nessas madeiras e o pórtico, né? Esse pórtico de madeira tá preso na estrutura mesmo, estrutural da van, em cima e embaixo. Ficou muito resistente, ficou muito bom.